Você vai ouvir o relato de uma visão com o diácono Ezequiel Nunes, da IPFD de Londrina, no Paraná. Irmãos, eu queria trazer uma visão que Deus me deu uns dias atrás, né? E Deus, ele tocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos, né, essa visão, né? Foi através da oração. Eu acho que eu já falei para algumas pessoas, agora no canal não falei ainda essa visão ainda, eu creio. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, amém? Para que vocês venham vigiar também um pouco mais, amém? Pelo que Deus me passou aqui, eu entendi, amém? Deus também me deu umas revelações sobre essa visão. Eu via, meus irmãos, glória a Deus, no momento que eu orava, eu via vários demônios, né? Era como fossem morcegos. E esses morcegos, eles tinham as asas muito grandes. E eles tinham a cabeça deles de cabeças de caveira. E a ponta dos dedos deles, né? Onde ficava ali a unha normal, né? As pontas dos dedos. Ele tinha também caveira nas mãos. Em todos os 10 dedos da mão ele tinha caveiras. E essas caveiras, elas se movimentavam como se fosse uma serpente. E esses demônios eram uns demônios terríveis. E eles vinham para me atacar no momento da oração. Amém? E era uma batalha muito grande, irmãos, no espírito, eu orando e repreendendo e ao mesmo tempo sentindo uma presença maligna, né, através da oração ali no momento. Onde o inimigo ali estava, né, no espírito ali lutando comigo, né, na visão. E ele vinha de todas as formas para me atacar com uma fúria muito grande. E tinha um demônio-chefe que era um dos maiores demônios que estava, né, o maior morcego, ele era um dos demônios-chefe. Os outros eram todos os morcegos pequenos, né, da mesma forma que aquele demônio era. E eram muitos e muitos e muitos espíritos, irmãos, que lutavam. Glória a Deus. Aí eu repreendia no nome de Jesus, né? Lutava contra aqueles demônios. Aí o Senhor permitiu, irmãos, que eu visse e olhasse do lado daquela visão uma árvore enorme, uma árvore grande, e uma árvore que estava nas trevas junto com aqueles demônios, né? No mundo espiritual. E essa árvore, ela tinha um tronco grande que subia para o céu, acima das nuvens. E o tronco dela era muito grande, né, que eu quase não conseguia olhar o topo da árvore, né? E ela tinha muitos galhos e as folhas secas, né? As folhas nas trevas, tudo seca. E a árvore estava quase toda pelada, sem folha. Estava como uma árvore morta, né? Eu entendi como uma árvore morta. Aí o Senhor, meus irmãos, ele me levou no espírito e me tirou daquele mundo espiritual que eu estava no momento da oração. E eu desci para baixo daquela visão. Era como se fosse um solo, né, que eu estava em cima e abaixasse para outro solo de baixo. Só que daí eu acompanhava aquela árvore na visão, olhando aquela árvore. Ela plantada na terra, normal. Só que daí eu comecei a baixar na visão, entrando no outro mundo espiritual abaixo daquela árvore. E eu vi que aquela árvore estava flutuando no ar. Só que ela estava plantada, né? O seu tronco em cima na terra. Só que embaixo da terra que estavam as suas raízes, ela estava num outro mundo, só que num mundo sem terra. Abaixo dela não tinha nenhuma terra para sua raiz, né? E ali, glória a Deus, as raízes daquela árvore, ela ficava flutuando. E olhando aquela visão, os demônios já não estavam mais ali, porque acima daquela árvore, no subsolo daquela terra, os demônios estavam lutando muito. E abaixo era um outro mundo espiritual. E eu comecei a observar aquelas raízes daquela árvore. E eu vi que ela descia abaixo. E mais abaixo, irmãos, ela já não tinha mais nada onde ela pegar. Era como se ela estivesse flutuando. Aí olhando aquela visão ainda naquele outro mundo abaixo dela, eu olhei que tinha um lago de fogo que era enorme, irmãos. E esse lago de fogo, ele ia
ele não tinha final, não tinha fim daquele lago de fogo, era um lago muito grande. Aí olhando, comecei a observar na visão, e eu via milhares de pessoas, irmãos, gritando, desesperadamente, né? E pessoas que estavam com a metade do corpo para dentro do fogo, metade para fora. Pessoas que ficavam pulando, gritando, desesperadamente. E elas gritavam, né? Os seus gritos de dor, de tormento. Eu só não lembro muito bem o que elas gritavam, mas elas gritavam uns gritos muito fortes, irmãos, na visão. E eu via que elas queimavam o corpo delas inteira, de cima e embaixo pegava fogo nelas. E além de tudo, elas estavam também dentro do lago de fogo também. Aí eu voltei para cima na visão, acompanhando a árvore de novo. E os demônios estavam com uma fúria mais terrível ainda contra a minha vida. E eu expulsava de todas as formas e parecia que eles não queriam sair de todo jeito. E eles queriam me atacar de todo jeito, só que eles não conseguiam, assim, ter uma força para me pegar eu assim, né? E fazer alguma coisa comigo, mas eles tentavam de toda forma, vinham me cercando de toda forma. E eram muitos demônios, muitos espíritos, né? Nessa forma de morcego. Aí, eu orando esses dias agora, glória a Deus, né, na madrugada, eu falando com Deus, Senhor, eu queria o discernimento dessa visão, eu queria que o Senhor me mostrasse o discernimento dessa visão, porque até agora eu não tive nenhuma revelação, nada que pudesse ser essa visão, amém? Aí, meus irmãos, uma voz de Deus falou para mim forte no meu coração, falando assim, você sabe o que é esta árvore? Daí o Senhor me levou, irmãos, naquela árvore que Jesus, né, quando Jesus estava indo ali, se não me engano, até Jerusalém. Na mesma hora, a revelação veio nessa forma, irmãos. Quando Jesus passou, se não me engano, foi por aquela oliveira, aquela árvore, pelo meio do caminho. E Jesus foi procurar frutos naquela árvore, não encontrou, né, como a palavra de Deus fala. Acho que foi uma figueira, né? Glória a Deus. Aí quando Jesus não encontrou nenhum fruto ali para se alimentar daquela árvore, né? Os irmãos conhecem essa palavra, eu creio. Aí Jesus não encontrou e Jesus falou que a partir daquele dia, aquela árvore não ia produzir mais frutos, né? Aí quando ele voltou de novo no meio do caminho, quando ele voltou por aquele caminho que ele passou com os discípulos, aquela árvore já tinha se secado e já estava morta. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Aleluia. Jesus é o nosso irmão Roberto. Deus abençoe, irmão Roberto. Então, irmãos, aí o Senhor falou comigo de novo no Espírito, no momento que eu falava com ele na oração. Aí ele falou assim, toda árvore que não produz frutos, ela, glória a Deus, depois ela é cortada e lançada fora. Aleluia, Jesus. E mais uma vez o Senhor falou comigo, falando assim, você está vendo essas almas que estavam nesse lago de fogo queimando? Essas almas que foram lançadas, né? Porque não produziram frutos para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso o significado dessa árvore morta. Por isso que é o significado dessa árvore que não tem solo para suas raízes e já estão mortas. E embaixo delas já estão queimando no fogo, glória a Deus. Aí eu falando com Deus, Senhor, e o significado dos espíritos? O que significam os espíritos? Aí o Senhor falou para mim, esses espíritos aí são aqueles que já foram enganados. Aquelas pessoas que já foram enganadas e já não estão mais no ministério, glória a Deus. Aí eu falei, meu Deus, então o significado de tudo isso aí é aquelas pessoas que estão cegas espiritualmente, as pessoas que estão já enganadas e não estão mais fazendo parte do ministério. Aí o Senhor falou, sim, meu filho, essas almas que já foram enganadas, essas pessoas que foram pegas por esses espíritos, né? Muitos deles, né, glória a Deus, vão pagar esse preço. E o final dela é que essa árvore venha a ser cortada, se não se arrepender, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, foi um despertamento de Deus, né?
eu não tinha o discernimento dela até esses dias, nessa visão. Eu tenho que já tem uns meses, né, Nara? Quase, né? Uns meses, mais ou menos. Só que eu sempre pedindo para Deus, e Deus nunca falava nada comigo, irmãos. Nessa revelação dessa visão. Aí, se me engano, essa semana eu fui ali com Deus, pedindo para Deus novamente, né? Que quase direto, né, eu falo com Deus, ô Senhor, mas qual que é o significado dessa visão? E nada, irmãos. E Deus me deu essa semana, glória a Deus, o discernimento dessa visão. Então esta árvore que estava morta, estava seca, significa a nós mesmos, aquelas pessoas que não produzem fruto para Deus. Amém? E o final delas, irmãos, é o lago de fogo. E esses espíritos que lutavam contra mim, aqueles que estão sendo lutados no mundo espiritual, que o inimigo está tentando de toda forma impedir dessas pessoas fazerem a vontade de Deus, amém? De produzir frutos para Deus, amém? Então essa árvore que estava morta são aquelas pessoas que já foram, né, sugadas pelos esses morcegos, né, já foram pegas pelos morcegos, né, irmãos? Então vamos deixar esse despertamento para você estar, né, atento, né, glória a Deus, para que vocês não venham ser enganados também, amém? Essa daí serve para todos nós, toda a igreja, tanto a mim como os irmãos, né? Temos que lutar, irmãos, porque no mundo espiritual, como a Bíblia diz, há uma legião, há milhares de demônios, né? Potestades que lutam, né? Nos lugares, né, celestiais. Esses demônios, meus irmãos, lutam, né? Para tentar, muitas vezes, desanimar nós na fé. Lutam para tentar, muitas vezes, nos desanimar. Glória a Deus, a Jesus, tentando nos impedir de fazer a vontade de Deus. Até mesmo, né? Põe aí, a glória a Deus, muitas vezes, a fraqueza espiritual. Tira o seu tempo da presença de Deus. Faz com que as pessoas acabam deixando as coisas de Deus de lado para o último momento, para a última hora. Ah, depois eu vou fazer. E depois não faz, irmãos. Então vamos vigiar para que nós não venhamos ser atingidos por esses demônios, amém? Porque no mundo espiritual que eu lutava com aqueles demônios, irmãos, naquela visão, era como se fosse real. E minha esposa viu no dia que eu estava orando, irmãos. Glória a Deus. E nesse dia que eu estava orando, eu vi, irmãos, mas eram muitos e muitos demônios, tudo em formas de morcego. Todos eles estavam em trevas, glória a Deus. E eu de joelho no chão orando, eu me sentia como se os demônios estavam me atacando pelas costas, me atacando pelos pés, pelas mãos e de frente, né? Só que eles não conseguiam me atingir. Glória a Deus. Mas eu deixo o despertamento para toda a igreja, irmãos. Para que vocês, né, não venham ser atingidos por esses demônios. Amém? Se o Senhor pediu para você continuar marchando, fazendo a vontade dEle, não se envergonhe, amém? Mas faça conforme a vontade que Deus está pedindo para vocês. Amém? Não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe de Deus e de pregar a verdade, amém? Então fica esse despertamento para toda a igreja, amém? Que essa visão aí vocês possam refletir, né? O significado dela e o que o Senhor falou para mim, amém? Então o Senhor me lembrou da passagem bíblica que fala, né? Sobre aquela figueira, né? Glória a Deus, a qual Jesus encontrou ali no meio do caminho e não achou ali frutos para comer, amém? E ali o Senhor amaldiçoou aquela figueira ali, aquela árvore, né, onde se secou. Então essa é a vida daquela pessoa que não produz frutos para Deus. E o final dela é ser cortada e lançada no fogo, amém? Amém, irmãos? Então vamos vigiar, vamos lutar para nós não perder a nossa salvação, amém?